queridos irmãos, queridas irmãs, dessa nossa IPI maravilhosa, 27 anos de graça, de misericórdia, de crescimento e de ajuda ao próximo, que é mais importante. Um beijo, minha querida IPI de Fazenda Grande, aniversariante. Aqui nessa manhã de domingo, bonita, nós queremos falar sobre a compaixão de Deus. Eu estava lendo o livro de Jonas e vi, puxa, quanta coisa interessante no livro de Jonas para trazer, e eu resumidamente resolvi trazer isso aqui para os irmãos, para as irmãs, para os queridos, essa palavra do livro de Jonas. Diz em Jonas, no capítulo 2, verso 9, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, porque eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Que coisa maravilhosa, queridos. Mas a história do eminente Jonas, ela tem algumas nuances, né? Ocorreu lá no reinado de Jeroboão II. Teve o primeiro e o segundo, né? Aí, mais ou menos, até em torno de 750 a quase 800 a.C. Na verdade, ali Jonas nasceu e viveu. São poucas as referências sobre ele, não é? Mas diz que ele se preocupava, né? Desde lá de primeira e segunda Reis, diz que ele se preocupava muito com a territorialidade, né? Expandir o território de Israel. Então, foi um profeta nacionalista, né? E nesse tempo, quem dominava a região eram os assírios, né? Que era uma pedra no sapato de Israel. As guerras contra os assírios sempre aconteciam, né? O livro foi escrito, não se sabe exatamente o autor, né? Mais ou menos 300 anos antes de Cristo, não é? E foi encontrado esses manuscritos lá, não é? Na época em que viveu o querido Jonas. Tá? A grande pergunta que se faz sobre o relato de Jonas é o seguinte: verdade ou ficção, né? Fato ou fake? Trazendo para uma linguagem nota atual, né? Será que Jonas foi engolido por um grande peixe? Alguns defendem que foi uma baleia, né? Outros defendem, a Bíblia fala de um grande peixe, né? Então, a polêmica que se traz desse texto é isso: jamais poderia ser uma baleia, até porque baleia não é peixe, e a garganta da baleia ela é muito apertadinha, né? O esôfago apertado, não dá para um ser humano entrar inteiro, ainda mais inteiro, né? Ah, mas as orcas, a baleia assassina, pois é, mesmo elas trituram e engolem, na verdade, e não se alimentam de ser humano, nenhum nem outro. Tem um relato de um mergulhador que tenha, para registrar, não é, um cardume de peixe, de repente ele foi engolido por uma baleia, né? Só que a baleia chegou na boca e ela cuspiu ele fora e ele saiu com vida. Até hoje celebra isso daí, né? Então não estou preocupado se é história ou ficção, não estou preocupado se é fato ou fake. Além do mais, milagres sempre aconteceram, né? Ah, milagres? O Mar Vermelho se abriu. Está lá até hoje o local onde abriu. Os restos dos carros de Faraó estão lá no fundo do mar. Não tem explicação, não é milagre. O machado flutuou. Machado flutuar é contra qualquer lei da física, mas flutuou, está escrito lá na palavra de Deus, não é verdade? E tantos outros, mortos ressuscitam, mortos, sem sinal vital, falência dos órgãos, e se ressuscitam. Aliás, mortos de muitos anos já, né? Já eu acho que só tinha os ossos,
E quando Jesus é crucificado, que tem aquele terremoto, esses mortos saem caminhando. Então, milagres. Por milagre, João realmente foi para o ventre de um grande peixe, foi sustentado por Deus no ventre do grande peixe por alguns dias e depois foi vomitado na areia, talvez próximo do lugar de onde ele deveria ter ido e não foi. Tá? Então, vamos dividir em duas partes, né? A desobediência e a obediência de Jonas, não é? Mas vamos enaltecer aqui a vontade soberana de Deus. Em primeiro lugar, chamado específico. Ele teve um chamado. E a palavra de Deus, assim, em 1:2, diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então levanta-te, levanta-te, Jonas, levanta-te, povo de Deus. Alva Edson, levanta. Gente do Fazenda Grande, levanta. Não é? Deus nos convida a levantar, não a deitar, não a desistir, não a parar, mas sempre a levantar-se. Né? Mas parece que Jonas não seguiu muito, né? O que Deus queria, não. Ele tinha que ir para Nínive, na Síria, né? Pregar contra os inimigos, a verdade é essa, né? Mas terminou, não é? Falar da maldade desse povo, para ver se eles se convertiam. Mas a verdade é que ele não fez assim. Ele era lá da Palestina, tá bem? O chamado dele foi para Nínive, na Síria, mas ele desceu para Jope, tá bem? Pegou o navio e foi para Tarso, na Espanha. Olha que diferença aqui nesse mapa, pessoal. Ele foi para a direita, ele foi para a esquerda, e era para ir para a direita. Era bem mais próximo Nínive. Ele foi para um lugar extremamente distante, que foi lá em Tarso. Ele foi para a Espanha, era para ir para a Síria. Tá? Então, a melhor coisa que Jonas deveria ter feito foi seguir a vontade de Deus, que foi para isso que ele foi chamado. E era um profeta respeitado, está registrado lá em Reis. Né? Mas aí pronto, ele desceu, olha as descidas, né? Desceu para Jope, desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, e do porão do navio ainda desceu para o mar, para a profundeza do abismo. Ele diz: eu estou na profundeza dos abismos, né? Estou na profundeza de abismo, não é? Mas é isso. Jonas realmente não fez aquilo que Deus queria que ele realmente fizesse, né? Então o capitão do navio logo jogou ele no mar, percebeu, ele próprio disse: olha, sou eu que sou culpado disso tudo. A pior coisa é a pessoa estar longe da vontade de Deus, né? Sou eu o culpado, me joguem no mar, tá bem? Fizemos um sorteio e caiu sobre ele. O pessoal descobriu e ele disse: sou eu mesmo, eu sou servo do Senhor. Mas quem temia o Senhor era a população lá do barco, né? A tripulação do barco temeu mais ao Senhor do que ao próprio Jonas. Ele estava dormindo. Quem levantou ele foi o pessoal. Levanta, Jonas, que você não está vendo? Chama ele de dorminhoco, preguiçoso. Então levante-se. Tá? Então, o capitão e a tripulação creu mais que o Senhor era soberano do que propriamente o eminente Jonas, que estava fugindo. Tá bem? Então, vamos ver, Jonas sabia ser possível fugir, sabia ser impossível fugir de Deus. É possível fugir de Deus, meus irmãos? Para onde quer que nós formos, não tem como fugir de Deus. O salmista diz: de onde me ausentarei da presença de Deus? Não é? No profundo do mar não consigo. Não tem como fugir de Deus, e ele sabia disso, mas foi o mais distante possível, né?
Na verdade, ele sabia que estava em pecado também. Quando ele se entregou para a tripulação, ele disse: sou eu, viu? Eu é que estou. A tempestade toda que vem nesse barco é por causa de mim, né? Situação humana, remar, utilizar seus próprios recursos, Jonas. Quantos Jonas existem? Quantos Alva Edisons existem, né? Tentando com seus próprios recursos conseguir fazer a vontade de Deus ou não fazê-la, fugir, né? Ouviram o conselho de Jonas, tá bem? Converteram-se ao Senhor, né? Então ouviram, a tripulação ouviu o conselho de Jonas: me jogue fora do barco. E aquele dia houve conversão daquela tripulação, né? Deus demonstra misericórdia, né? Quanto tempo se passou entre ele e o versículo 17? Para os marinheiros, ser jogado ao mar era a morte certa. Então, quando ele jogou, Jonas jogou para morrer. Ali acabaria a história de Jonas, né? Peixe ou baleia. Naquele tempo não havia classificação dos animais, né? Está aqui no nosso slide, né? Não tinha não, né? Então, grande peixe ou então baleia, aí você não sabe qual a intenção de quem escreveu, mas sabe que existiu ali um grande peixe que engoliu, né, Jonas, e ali no grande peixe, tá bem? Ele ora, alguns salmos refletem sobre isso. Ele diz: eu estou na profundeza de um abismo, não é? Então é maravilhoso essa conversão do Jonas quando está no ventre da baleia, no sofrimento. Às vezes, quando estamos no sofrimento, queridos irmãos, aí é que nós entendemos qual a vontade de Deus para a nossa vida, não é? O que é que a gente precisa considerar aí, não é? Às vezes a gente pede socorro, né? Eu acho que quanta dificuldade no início da pandemia, eu quase que fui internado em uma UTI, não é? E aí eu orei a Deus e pedi a sua misericórdia, e Deus me tirou daquela situação de grande perigo, tá bem? Então o texto chama o Senhor de Deus, Deus de Jonas, né? É o Deus dele, né? Não se sabe onde Jonas foi vomitado, não se sabe ao certo onde ele foi parar, mas sabe-se o quê? Que ele terminou chegando à grande cidade de Nínive, onde ele deveria ter ido e não foi. E Deus repete o chamado no versículo 2 do capítulo 3, né? E levantou-se, olha Jonas, levantou-se agora, hein? Levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias caminhando. Quer dizer, para atravessar Nínive toda, levaria 3 dias. Lá embaixo vocês veem que é uma população de 120 mil homens. Vamos dizer que seja o mesmo número de mulheres, que as mulheres não eram contadas. Então 240 mil pessoas, mas está faltando as crianças. Vamos lá, vamos ser em torno de 800 mil pessoas. E Jonas não queria ir pregar para essa pessoa, né? Olha Nínive, né? Bonita, ainda tem alguns resquícios da cidade, uma cidade muito próspera, né? Aí estão nas escavações, nas pesquisas feitas pelos paleontólogos, não é? Encontram vestígio dessa história do eminente Jonas, né? Olha ali perto do Iraque, né? A cidade de Mossul, no Iraque, hoje, não é? É o local da antiga Nínive. Olha, é uma cidade bonita, não é verdade? Pois é. E o que aconteceu lá de importante? Olha a chance que Deus deu ao povo. Deus sempre dá. Deus não tem acepção de pessoas. Não quer saber sua raça, o seu nível social, quanto você ganha. Deus quer simplesmente o seu coração. Deus quis o meu coração.
do Alva Edson, do Beco do Cirilo, das brigas de turma, não é isso? Do temperamento extremamente agressivo, e trouxe este mesmo Alva Edson, perdoou e trouxe para a sua casa, para a sua salvação, não é? Então vamos ver, no 3,5, você vê os homens de Nínive creram em Deus, depois da pregação de Jonas, não é? Proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Olha que coisa linda, é bom? Continua, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono o próprio rei, e tirou de si os seus vestidos, as roupas reais, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. Sabe o que é que quer dizer isso? O arrependimento do rei. E fez a proclamação, e o rei disse: nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, nem água poderia beber nesse jejum. E ele ainda diz, não é? Que os animais deveriam ser cobertos de sacos, tá bem? E clamarão fortemente a Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao Senhor de Israel, Deus de Israel, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha que maravilhoso, não é? Então, tanto o rei se converte, como toda a população se converte, inclusive, queridos, existe ali também uma coisa que se chama, tá bem? Até os animais, os animais foram cobertos de saco também, até os animais tiveram que se converter, claro, numa linguagem, não é? Numa linguagem popular, não é? Mas até os animais tiveram que mudar o seu comportamento diante daquela situação tão grande da conversão do povo de Nínive. Que maravilha! Nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Verso 4:1, enfureceu-se por conta da graça de Deus. Jonas, olha a ética de Jonas. Ética de Jonas. Não é? Ele o quê? Quando ele viu que o povo se converteu, ele se enfureceu. E ele disse: eu sabia disso. Eu sabia que se eu viesse aqui pregar, esse povo ia se converter. Porque tu és um Deus grande em compaixão. Olha o 4:2, meu gente. É impressionante. E orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependerias do mal. Ou seja, Deus se arrependeu de ter condenado aquela população. O povo se converteu e Jonas ficou preocupado com isso, indignado e não gostou. Nada. O homem fora da vontade de Deus, a mulher fora da vontade de Deus, ele não tem raciocínio, ele não tem razão, ele não tem direção. E foi isso que aconteceu com Jonas ao afirmar uma coisa como essa. Ainda bem, o que Jonas deveria ter dito, ainda bem que Deus de grande compaixão, benigno, perdoador, e Deus perdoou o pecado de Nínive. Quem somos nós para não perdoar o pecado de qualquer que seja a pessoa e aceitá-la no seio da igreja, né? Em 4:4 nós vemos: e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento, Jonas? É razoável você estar triste por conta do pessoal ter se convertido, né? É isso. Aí ele vai, se afasta da cidade, não é? Arma uma barraquinha para ele por causa do sol, vem um vento, tira a barraca. Aí diz que tinha uma aboboreira, um pé de abóbora, né? Que ali cresceu e fez sombra para ele. Tá? Eu creio que não tenha sido uma cama, um bocado, né? Ou talvez, se não for uma aboboreira, uma trepadeira, como defende aqui o nosso autor da lição, né? Então, para que protegesse ele do sol, mas logo morre, aí ele se enfurece, né? Tá vendo aí?
até essa trepadeira, essa planta aqui, que estava me dando sombra, ela morreu. Aí Deus disse, pois é, isso que eu queria lhe dizer. Você se preocupou com esta erva, que nasce hoje, mas amanhã ela está morta. Mas não se preocupou com o povo de Nínive. Queridos, eu gostaria de concluir dizendo que Deus é misericordioso e bom. O melhor lugar para o homem e para a mulher está, para o cristão verdadeiro, está no centro da vontade de Deus. Não é? E esse Deus maravilhoso vai nos perdoar. E esse Deus maravilhoso vai perdoar o pecado da Nínive. Quem é a nossa Nínive? É Salvador, é o Nordeste, é o Brasil. E Deus vai perdoar o pecado do Nordeste. E serão abençoados. E se converterão. E será um grande povo que glorificará o nome de Deus. Um beijo no coração e a gente se encontra em outra oportunidade. Amém.